Continuando a nossa maneira de aceitar aí o seu pedido, a sua sugestão, hoje nós vamos fazer uma banca chamada Setup. Vejam aí, uma questão comentada de ortografia do ano de 2019, que uma nossa seguidora chamada Nadir Farias pediu. Tá? Consegui, Nadir, uma questão de 2019, porque a banca Setup não fez uma questão ainda, não fez uma prova em 2020, acho que em função da pandemia. Então, na sua tela, a questão é a seguinte: analise o emprego do termo porquê e indique a alternativa com uso adequado à norma. Adequado. Então, faça a sua pausa e observem o que é que você marcaria com o seu conhecimento prévio. Vai lá. Gente, das coisas de ortografia que caem em prova, talvez a que cai com mais frequência seja a respeito do uso do porquê. Então, a banca colocou do texto, vai na tela, a seguinte frase: nunca se pode reutilizar uma seringa porque há risco de contaminação. Foi utilizado em um porquê junto e sem acento. E aí, quando a gente aprende a respeito da palavra porquê, até de forma viciosa e perigosa, as pessoas dizem para a gente que o porquê separado é para pergunta e que o porquê junto é para resposta. Eu não tenho, como eu digo sempre, como tirar isso aí da sua cabeça. Por quê? Você custou a mecanizar isso aí, e aí eu vou querer em alguns minutos tirar da sua cabeça, é impossível. Mas, na verdade, o porquê junto não deveria ser chamado de porquê de resposta. Por que que não? Porque quando eu falo assim, onde você mora? Você pode me responder assim, eu moro em São Paulo, ponto. Eu moro em São Paulo é uma resposta. E uma resposta que não tem porquê. Que horas são? São 11h10 da manhã. Eu respondi, são 11h10 da manhã. É uma resposta, mas não tem porquê. Na verdade, esse porquê, ele é presente nas justificativas. Quando eu escrevo alguma coisa e justifico, eu estou apresentando a causa ou eu estou apresentando a explicação de alguma coisa. A gramática convencional chama esse porquê de conjunção. A conjunção ou o conectivo são os elementos que servem para unir as duas orações, estabelecendo aí um sentido. Agora, o que eu costumo dizer sempre é que a melhor forma de você saber se o porquê é junto é substituí-lo por outra palavra. E a outra palavra que entra no lugar do porquê é o pois. Ora, como a palavra pois é uma palavra só, a palavra porquê tem que ser uma palavra só. Então, por exemplo, o adolescente se revoltou porque foi criticado em público. Isso aqui não é o que eu chamo de uma resposta, isso aqui é o que eu chamo de uma afirmação. O adolescente se revoltou porque foi criticado em público. No lugar desse porquê, eu poderia dizer que ele se revoltou, pois ele foi criticado em público. Estou justificando aí o motivo da revolta que ele passou. Estou justificando aí também, ou explicando, o motivo pelo qual ele sofreu essa revolta. Vai lá na tela, que você vai ver aí que nunca se pode reutilizar uma seringa, pois há um risco de contaminação. Então, observem, vem aqui, que no lugar desse porquê, caberia perfeitamente a palavra pois. Então, esse porquê é escrito junto por esse motivo. Tá bom? Agora vamos na tela. Lá na tela está te perguntando, né, em qual delas o porquê foi adequado. Por exemplo, a letra A, quando a gente fala assim, por que crianças se viciam em crack? Eu não posso perguntar assim, pois crianças se viciam em crack. Não cabe um pois aí. Então, esse primeiro porquê da letra A, ele está errado. E aí, vem aquilo que você aprendeu. Você aprendeu que existe um porquê
separado e sem acento, e as pessoas te disseram, e você já mecanizou, que esse porquê é utilizado para perguntas, e é mesmo. Se é pergunta, o porquê é separado. Só que existem, meus amigos, o que a gente chama de perguntas diretas, mas existe o que se chama perguntas indiretas. O que é uma pergunta direta? É aquilo que você bate o olho e sabe que é uma pergunta. É quando você tem o ponto de interrogação. Agora, uma pergunta indireta pode ter um ponto final, e é aí que você erra em prova. Porque, às vezes, você vê uma frase com um ponto final e fala, não, isso não é uma pergunta. Aí vem de novo aquilo que eu te falei. Se o porquê junto é junto, uma vez que ele pode ser substituído pela palavra pois, o porquê separado é separado porque ele pode ser substituído por duas palavras, ó, por qual motivo. E eu não falo por qual tudo junto. Ou então, quando eu troco motivo pelo qual. Pelo qual também são duas palavras. Então, quando eu digo assim, porque tudo está mudado. A pessoa que já decorou que sendo pergunta é separado, ela vai acertar. Mas, independentemente disso, aqui eu diria por qual motivo tudo está mudado. Então, se o por qual é separado, o porquê é separado. Vai lá na tela. A letra A é o caso, ó. Por qual motivo crianças se viciam em crack? Então, esse porquê aí não é junto como está escrito. Esse porquê tinha que ser separado. Agora vem aqui comigo. Quando eu digo assim, quero saber por que fui preterido. Quer dizer, por que eu fui deixado em segundo plano? Você está vendo um ponto final. Você vai achar que isso não é uma pergunta. Mas se você observar esse porquê, eu também diria que eu quero saber por qual motivo eu fui preterido. Então, se eu quero saber por qual motivo, esse porquê é separado. Isso é uma pergunta indireta. Quando eu falo que eu quero saber, o que eu tenho que fazer? Perguntar. Gente, por que me deixaram de fora? Por que me passaram para segundo plano? Por que me tiraram do jogo? É isso. E ainda, quando eu falo assim, o lugar por que passei, é lindo. Isso não é uma pergunta, nem direta nem indireta, eu estou afirmando. E o porquê é separado. Realmente eu não posso colocar o lugar por qual motivo, mas eu posso colocar aqui, ó, o lugar pelo qual passei. Então, se é o lugar pelo qual passei, esse pelo qual é separado, então o porquê tem que ser separado. Então, os dois principais porquês são esses aí, o junto e sem acento e o separado e com acento. Não é a letra A, na tela. A letra B é uma pergunta. Isso você quer saber por quê? Então, se isso é uma pergunta, ele é separado. E se você marcou a letra B de bola, você acertou. A letra B de bola é a resposta. Detalhe, o porquê aí é separado e com acento. O meu quadro está pronto, viu? Você que está copiando aí tem que copiar de novo. Se eu correr muito, como eu costumo fazer, é só você dar uma pausa. E o vídeo você pode ver quantas vezes você quiser. O importante é que você anote tudo que a gente coloca aqui, porque eu tenho recebido aí, vocês podem ver nos comentários, muitos elogios, muitos agradecimentos pelas contribuições que essas aulas dão. Tá certo? E aí, quando a gente fala desse porquê, separado e com acento, ele é pergunta também, direta ou indireta. Ele é substituível por expressões que são duas palavras. Mas se ele tem um acento, ele tem um algo a mais. Olha aí na tela. Isso você quer saber
Por qual motivo? Então, além de ser uma pergunta, é por qual motivo? É separado, é uma pergunta direta. Agora, o porquê com acento, obrigatoriamente, ele é seguido de um sinal de pontuação. Ele é seguido de um sinal de pontuação. Se você olhar na tela mais uma vez, depois desse porquê, tem um ponto de interrogação. Então, ele é seguido de um sinal de interrogação. E eu só não quero que você fique pensando, porque eu sei que você aprendeu na sua escola assim, todo porquê com acento é uma pergunta no final da frase. Não precisa ser ponto de interrogação. Pode também ser um ponto final. Por exemplo, ele continua sem entender por quê. Isso não é uma pergunta. Isso não é uma pergunta. Direta, não. Mas eu poderia dizer, olha, ele continua sem entender por qual motivo. Então, se é por qual motivo, é separado. E, olha o acento aqui. Porque tem um ponto final. Então, eu posso ter um ponto de interrogação, como está na questão, ou eu posso ter um ponto final. Aliás, meu amigo, eu posso até ter uma vírgula. Que a gente pensa que final é no finalzão. Não. Aqui, mesmo não sabendo por quê, vírgula, ela foi dispensada. Isso não é uma pergunta direta, nem tem ponto de interrogação. Mas, de novo, eu posso colocar, mesmo não sabendo, por qual motivo. Mesmo não sabendo por qual motivo. E o acento, tem uma vírgula depois. Eu posso até trocar a ordem. Ela foi dispensada mesmo não sabendo por quê. Então, quando fala que é no final, é final de oração. Não precisa ser o final do período todo. Pode ser no finalzão ou pode ser no meião. E eu acho que se vocês saírem da zona de conforto da pergunta e resposta, é que pode piorar. Tá bom? Vamos lá na tela? Na letra C, o porquê jamais revelarei. Eu disse que o porquê junto, como está aí na letra C, é substituível por pois. E eu não posso colocar o pois jamais revelarei. Então, esse porquê da letra C está errado. Você já marcou a letra B de bola. O porquê da letra C é esse aqui, É o porquê junto e com acento. É uma palavra única, mas não pode ser pois. Ele é, por exemplo, sinônimo da palavra motivo. Ou porquê, ou motivo. Ou se você quiser usar uma palavra feminina, isso aqui pode ser a razão. Saber o porquê, saber a razão. Ou ainda, outra palavra feminina, saber o porquê, saber a causa. Seja motivo, seja razão ou seja causa, é uma palavra só. E outra coisa, esse porquê aqui, ele sempre é um substantivo. Para você que já estuda português, ou para você que segue aqui o nosso canal, você já sabe que substantivo tem uma peculiaridade. É uma palavra ou que aparece precedida de um artigo, ou se não aparecer, que ela admite um artigo antes. Então, assim, gostaria de entender o porquê da atitude. Eu não vou falar que eu gostaria de entender o por qual motivo da atitude. Então não é separado. Eu não gostaria de entender o pois da atitude. Então não é sem acento. Mas eu gostaria de entender o motivo da atitude. Aí, se tem um artigo antes, esse porquê é um substantivo. Então ele tem que ser acentuado. Vai lá na tela. A letra C é o caso, O motivo jamais revelarei. Então esse porquê teria que ter um acento na letra C. E na letra D, que está errado, porque você já marcou B, já sei porque você é viciado, menino. Eu já sei
por qual motivo você é viciado. Então, esse porquê da letra D tinha que ser um porquê separado, porque eu vou dizer o quê? Eu já sei por qual motivo. Aliás, não tinha nem que ter essa vírgula depois do sei. Vai lá, olha aí, essa vírgula também está ruim. Eu já sei isso. Então, meu amigo, se você tem dificuldade no porquê, é porque, como eu disse, você foi a vida inteira orientado por essa história de pergunta e resposta. Tem gente que tem problema com porquê e em outros problemas também referentes à ortografia, como acentuação. Vou te dar um macete. Olha aí na tela. Se você entrar lá no www.ricardoerce.com.br, você vai ter um curso lá chamado Exercitando o Português, que tem de todos os assuntos. Tem de concordância, tem de pontuação, tem de crase, tem de interpretação de texto, tem de tudo. Mas você pode pegar por assunto. E um dos assuntos, aí ó, é ortografia e acentuação. Você terá, neste módulo, toda a teoria de acentuação gráfica, alguns detalhes de ortografia, inclusive o porquê, e terá ainda a resolução comentada de 15 questões de concursos variados. Tudo isso por R$15. Então vai lá, www.ricardoerce.com.br.